Nós somos um estúdio de narração, e a história que você está prestes a ouvir vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre o que significa ser a filha prática da família. Eu tenho 18 anos. Me chamo Mariana. E por muito tempo achei que meu nome não significava nada dentro da minha própria casa. Não vou começar do começo. Vou começar do momento em que tudo rachou de vez, porque é assim que eu lembro. Não de forma organizada, não em ordem. Lembro do cheiro, lembro do som, lembro das mãos da minha mãe quando ela acendeu o isqueiro na frente de mim e não piscou o olho nenhuma vez. Era uma 5ª de novembro, dia de ação de graças. A mesa estava posta para 22 pessoas. Minha avó estava morta fazia 8 meses e a cadeira dela estava vazia no canto da sala, com uma foto emoldurada do lado, uma rosa branca apoiada na moldura. E eu estava sentada 3 cadeiras abaixo do meu pai, espremida entre minha prima de 9 anos e meu tio que fala alto demais sobre futebol americano. Ninguém me perguntou nada o dia inteiro. Ninguém. E eu estava carregando um segredo que ia mudar tudo, mas ainda não era a hora. Deixa eu te contar como eu cheguei até ali. Maio, ano passado, uma sexta à noite, 7h30. Eu estava no meu quarto com o notebook aberto e o coração na garganta porque o e-mail com o meu resultado do Enem expandido e do SAT havia chegado. 3 dias eu fiquei checando aquela caixa de entrada toda hora, até enquanto comia, no banheiro, no meio da noite às 3 da manhã, quando não conseguia dormir de tanta ansiedade. E quando finalmente chegou, minhas mãos travaram no teclado. 690 em matemática, 780 em verbal. Eu li aqueles números umas 4 vezes. Ficaram piscando na minha frente como se não fossem reais. Não era uma nota perfeita. Eu sabia disso. Mas era boa. Era muito boa. Boa o suficiente para as universidades que eu tinha pesquisado desde o primeiro ano do ensino médio. MIT, Caltech, Stanford. Eu passei o verão inteiro estudando para isso. Sozinha. Com a apostila comprada com o dinheiro que eu ganhava cuidando das plantas da Dona Conceição, minha vizinha de 78 anos que mora na casa ao lado e que me tratava melhor do que minha própria família na maioria dos dias. Imprimi a folha com o resultado. O papel ainda estava quente quando eu desci as escadas. Meu pai estava na sala, assistindo aos melhores momentos do campeonato de futebol americano universitário. Meu irmão Lucas estava do lado dele no sofá, metade olhando para o jogo, metade olhando para o celular, jogando alguma coisa com som no mudo. Eu fiquei parada na porta da sala por um segundo antes de falar alguma coisa. Gravei aquela imagem na memória. A luz da televisão piscando nos rostos deles, a voz do comentarista de fundo, o cheiro de pipoca fria que tinha sobrado do lanche da tarde. Eu recebi meu resultado do SAT. Eu disse. Meu pai olhou por cima do ombro. Só um olhar. Foi bem ou foi mal? Essa pergunta não me surpreendeu tanto quanto deveria. É o tipo de coisa que você aprende a não esperar diferente quando você é a filha numa casa que só enxerga filho. 1470, eu falei. Ele virou de volta para a televisão. Deu uma risada. Não foi uma risada cruel, pelo menos não acho. Foi uma risada assim, de quem acabou de ouvir algo irrelevante. Do tipo que você dá quando alguém te conta que o vizinho pintou o portão de outra cor. Que bonitinho, Mari! Que bonitinho mesmo! Lucas levantou a cabeça por meio segundo. Os olhos dele encontraram os meus. Tinha alguma coisa lá dentro, alguma coisa que não chegou a virar palavra. Ele baixou o olhar de volta para o celular. Meu pai continuou falando sem olhar para mim. Lucas tirou 980 e está indo para D1.
Você acha que as universidades ainda ligam para número em prova? Elas querem atletas, querem líderes, querem quem consegue fazer alguma coisa, não só preencher gabarito. O papel na minha mão ficou pesado, absurdamente pesado. Como se todos aqueles meses de estudo, os fins de semana que eu abria a mão, as madrugadas com café frio e caderno rabiscado, como se tudo aquilo tivesse sido apagado numa frase. Fiquei parada ali por um tempo que pareceu longo demais. Então disse, quase baixinho: eu posso me inscrever nas universidades. Inscrever onde? Ele não me olhou. A gente já conversou isso. Minha mãe apareceu na entrada da sala. Eu nem tinha percebido que ela estava ali, os braços cruzados, o rosto fechado naquela expressão que eu conheço de cor, a que significa que o assunto já foi decidido antes de existir. O dinheiro que a gente guardou é pro Lucas. Ele precisa de treinamentos, de viagens de recrutamento, de vídeo de destaque. Você é inteligente o suficiente para se virar sem gastar R$100.000 que a gente não tem. Mas bolsa de estudo pode... Mariana, a voz do meu pai foi um corte limpo. A gente não vai ficar preenchendo formulário para a escola que você não vai passar. Lucas é quem tem futuro aqui. Você é prática. Você vai se virar. Menina prática fica perto de casa. Menina prática. Eu tinha ouvido essa frase minha vida inteira. Menina prática não sonha grande. Menina prática não pede demais. Menina prática faz espaço para o irmão. Meu pai aumentou o volume da televisão. Minha mãe voltou para a cozinha. Lucas continuou olhando para o celular. E eu subi de volta para o meu quarto. Fechei a porta com cuidado, coloquei o resultado da prova na gaveta da escrivaninha e abri o notebook. Porque 2 dias antes daquele momento, no dia 13 de maio, às 21h47, eu tinha clicado em enviar em cada uma das 8 inscrições que eu havia passado 2 meses preparando. MIT, Caltech, Stanford, Princeton, USP, Unicamp, ITA, UFMG online. Digitais, já enviadas. Eles podiam queimar papel, não podiam queimar o que eu já tinha construído. Fechei o notebook e fiquei deitada, olhando para o teto. Tinha um pôster da galáxia de Andrômeda colado ali, desde os meus 13 anos. Minha avó Eleonora tinha comprado para mim numa visita ao Museu de Ciências em São Paulo. Ela era a única pessoa que me perguntava o que eu queria ser quando crescesse. A única que, quando eu dizia engenheira aeroespacial, não ria e não mudava o assunto para o campeonato do Lucas. Ela tinha morrido 2 meses antes disso. Março. Infarto. Rápido demais. Meu avô Benedito a encontrou no quintal dela, ajoelhada perto do canteiro de tomates que ela me ensinava a cuidar desde os 7 anos. No velório, ele me puxou para um canto e colocou um envelope na minha mão. Selado. Meu nome escrito na frente com a letra caprichada dela. Sua avó queria que você tivesse isso, ele disse. Mas ainda não. Ela me disse que eu ia saber a hora certa. Eu tentei perguntar o que era. Ele só balançou a cabeça e foi embora, guardando o envelope no bolso do paletó. Eu não sabia, naquele momento, o que estava dentro daquele envelope. Não sabia que ele ia mudar o curso de tudo. Mas é assim com a verdade. Ela não precisa da sua permissão para existir. Ela só espera. 2 dias depois, minha mãe entrou no meu quarto sem bater. Eu estava lendo. Ela viu a pilha de envelopes na minha escrivaninha, aqueles que eu tinha impresso como cópia física das inscrições, e pegou um antes que eu conseguisse falar qualquer coisa. O que é isso? São inscrições para as universidades. A gente não disse que não? Ela chamou meu pai, forte o suficiente para eu ouvir os passos do Lucas parando no corredor lá fora. Ele estava escutando. Descemos para a cozinha. Os 8 envelopes foram espalhados no balcão como se fossem prova de um crime. MIT, Caltech, Stanford, Princeton, USP, Unicamp, ITA, UFMG.
A luz fluorescente da cozinha era dura demais, deixava tudo mais nítido do que precisava ser. Cada linha no rosto deles, cada detalhe do rosto da minha mãe, que misturava decepção com algo que eu não conseguia nomear direito. Você ficou desperdiçando tempo com isso? Ela disse. Não é desperdício. A gente te disse. Lucas precisa desse dinheiro. Você é inteligente o suficiente para se virar sem diploma caro. Meu pai pegou o envelope do Caltech. Leu o endereço? Esses lugares custam R$300 mil por ano. Você acha que a gente tem isso? Bolsa de estudo baseada em renda pode cobrir tudo se... Ele largou o envelope de volta no balcão. Isso é definitivo, Mariana. Você vai ter que aceitar que nem todo mundo pode ir para a universidade. Tem gente que é feita para isso. Tem gente que não é. Você é prática. Isso é bom. Menina prática fica perto de casa, arruma um emprego, ajuda a família. Não tem vergonha nisso. Minha mãe juntou os envelopes numa pilha. As mãos dela estavam firmes. Ela foi até a pia, abriu um pouco a torneira, molhou o fundo da pia de aço, jogou os envelopes lá dentro e sacou o isqueiro do bolso do avental. Mãe, ela acendeu. A chama pegou no canto do envelope do MT primeiro, laranja. Depois se espalhou. O papel enrolou, ficou preto. As letras do endereço sumiram, virou cinza. O cheiro bateu em mim. Aquele cheiro químico, amargo, de papel queimando. Entrou no meu cabelo, nas minhas roupas. Até hoje, às vezes, quando passo perto de uma fogueira, eu paro, porque lembro. Isso é pelo seu bem, minha mãe disse, olhando para as chamas. Meu pai cruzou os braços ao lado dela. Lucas estava na mesa, olhando para o prato, mandíbula travada. Eu queria que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas ele não disse. Os envelopes viraram cinza e preto, e depois minha mãe abriu a torneira e lavou tudo, que desceu ralo abaixo como lama escura. A pia fez um barulho oco, vazio. A gente não está sendo cruel, ela disse, secando as mãos num pano de prato. A gente está sendo realista. Menina como você, inteligente, prática. Você não precisa de diploma caro. Você pode trabalhar, juntar dinheiro, ajudar a família. Isso também tem valor. Menina como você. Não menina como outra pessoa. Menina como eu. Meu pai chamou Lucas. Vem cá, campeão. Bora rever os seus lances. Lucas levantou. Me olhou por um segundo, abriu a boca como se fosse falar. Fechou. Seguiu meu pai para a sala. Eu fiquei na cozinha sozinha, com o cheiro de papel queimado ainda grudado em tudo. Lavei as mãos 3 vezes. O cheiro não saiu. Subi para o quarto, abri o notebook, chequei o e-mail. Sua inscrição no Caltech foi recebida. ID de candidatura 2025. IA 17.839. Enviada em 13 de maio de 2025, às 21h47. O carimbo de data e hora na tela. 2 dias antes deles queimarem as cópias físicas. 2 dias antes de acharem que tinham me parado. Eles podiam queimar papel. Não podiam queimar o que eu já tinha mandado. Deitei na cama, olhei para o pôster da Andrômeda e fui dormir pensando que ainda não havia terminado. Nem de longe. Aquela mesma noite, tarde, meu celular vibrou na mesinha ao lado da cama. Eu quase não atendi. Estava exausta do jeito que só acontece quando você gasta mais energia emocional do que física num dia. Mas alguma coisa me fez pegar. Assunto no e-mail. Centro de Voo Espacial Marshall da NASA. Processo seletivo de estágio. Meu coração parou. Eu tinha me candidatado por impulso em março, na semana em que minha avó morreu. Estava sentada no velório, olhando para pessoas que eu mal conhecia contando histórias dela. E, de repente, peguei o celular e preenchi o formulário da NASA ali mesmo, no meio daquelas flores artificiais e do cheiro de vela.
Não contei para ninguém. Mandei à meia-noite e achei que nunca mais ia ouvir nada. Abri o e-mail. Li uma vez, 2, 3. Parabéns! Você foi selecionada para o programa de estágio de verão do Centro de Voo Espacial Marshall da NASA, Laboratório de Testes de Sistemas de Propulsão, posição remunerada, R$ 22,00 por hora, 40 horas semanais, período de 2 de junho a 15 de agosto. Confirme sua aceitação até o dia 22 de maio. O Marshall ficava em São José dos Campos, a 10 minutos da minha casa se não tivesse trânsito. Respondi com uma palavra. Sim. Mandei às 23h43. Fechei o notebook. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o pôster da Andrômeda e pensando que agora sim. Agora eu tinha alguma coisa que eles não podiam tocar. Junho começou numa segunda. Eu peguei emprestado o carro da dona Conceição, minha vizinha de 78 anos que não dirigia mais, fazia 3 anos, mas guardava um Honda Civic azul na garagem. Ela me havia dado a chave sem nem piscar quando eu pedi. Disse só: "Não bate, meu bem, e come alguma coisa antes de sair. Você está muito magra." Eram 6h30 da manhã quando cheguei no portão de segurança do complexo da NASA. As minhas mãos tremiam no volante. Mostrei o documento, o guarda conferiu, acenou para eu entrar, estacionei no visitante. Andei até o prédio 4500. Recebi meu crachá na recepção. MS 2025, INT 1138. Tiraram minha foto. Eu parei com cara de quem estava com medo, que era exatamente como eu estava me sentindo. Me deram um jaleco, um capacete, uma pasta com material de orientação e mandaram eu encontrar o Dr. Carlos Whitmore. Ele estava esperando no escritório dele. 52 anos, 25 na NASA. Cabelo grisalho, óculos de arame, uma caneca na mesa com a frase em inglês: "Fracasso não é uma opção, mas é um dado." Ele tinha reputação de brilhante e de não ter paciência com preguiçoso. Ele olhou para o meu crachá. Olhou para mim. "Você é a mais nova estagiária que a gente teve em 5 anos", ele disse. "Não desperdice." Naquele primeiro dia, ele me levou até as bancadas de teste de propulsão. Estruturas de concreto enormes onde eles disparam motores de foguete e medem empuxo, temperatura, eficiência de combustível. As bancadas eram altas, cobertas de sensores e placas de proteção e marcas de escória de testes anteriores. Quando eles dispararam um motor durante um teste aquela tarde, o chão tremeu. O som foi como um trovão comprimido num único instante. Eu senti nas costelas, nas palmas das mãos. Fiquei parada lá, capacete na cabeça, óculos de proteção embaçando levemente, e pensei com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Aqui. É aqui que eu pertenço. O Dr. Whitmore precisou gritar para passar do barulho. A maioria das pessoas fala em ir para o espaço. A gente constrói o que leva elas até lá. Trabalhei 40 horas por semana, segunda a sexta, 7 às 4. Análise de dados de teste, modelagem computacional. Participei de revisões de projeto onde engenheiros com o dobro da minha idade discutiam ângulos de bocais e pressão da câmara de combustão. Aprendi software de CAD. Ajudei a rodar simulações de eficiência de propulsão. Toda tarde eu chegava em casa por volta das 6. Estacionava o carro da dona Conceição de volta na garagem dela. Entrava em casa cheirando levemente a óleo de máquina e produtos de laboratório. Ninguém nunca perguntou onde eu tinha estado. Na primeira semana, meu pai perguntou de passagem: "Onde você andou?" Eu disse: "Biblioteca." Ele disse: "Bom, fica fora de encrenca." Voltou para a televisão.
Lucas tinha saído para um acampamento de quarterback em Campinas no segundo dia depois que as aulas acabaram. 2 semanas, R$ 5.800. Elite QB chamava. Quando ele voltou no fim de junho, minha família fez um jantar de boas-vindas. Minha mãe fez o macarrão dele, aquele com molho da vovó, pão de alho, salada. Meu pai fez umas 100 perguntas sobre treinos e técnica e o que os treinadores tinham achado do potencial dele. Eu sentei na mesa e comi em silêncio. Ouvi Lucas descrever o acampamento. Do jeito que ele falava, parecia que Alabama e Flamengo de futebol americano iam entrar em briga para recrutar ele. Mas eu via nos olhos dele a forma como eles não encontravam os do meu pai quando ele respondia. O jeito que a voz ficava um pouquinho mais aguda quando dizia que os treinadores tinham ficado impressionados. Ele estava exagerando, muito. Talvez mentindo. Ninguém perguntou nada sobre o meu verão, nenhuma vez. Na 4ª semana, o Dr. Whitmore me deu um projeto próprio. Melhoria de eficiência em microimpulsores. Ele me passou uma pasta de artigos de pesquisa, alguns com décadas, alguns publicados no mês anterior, e disse: "Veja o que você consegue fazer com isso." Passei 3 semanas rodando simulações, ajustando variáveis, testando configurações, 47 simulações diferentes, ajustando o ângulo do bocal 0,3 graus de cada vez, testando proporções de mistura de combustível, modificando algoritmos de controle vetorial de empuxo. Acordava às 5h30 para ter tempo de revisar os dados antes de sair de casa. Escrevia anotações no meu caderno durante o almoço. Sonhava com gráficos. No final da 8ª semana, eu tinha resultado. Melhoria de 12% na eficiência em relação ao design padrão atual. Não era revolucionário. Não ia mudar a exploração espacial da noite para o dia. Mas era real. Era publicável. O Dr. Whitmore olhou para os meus resultados por um longo momento. Depois, assentiu devagar. Isso é trabalho de qualidade, Mariana. Isso é publicável. A maioria dos estudantes de pós-graduação não produz resultado assim. Eu não disse a ele que tinha 17 anos. Não disse que minha família tinha queimado minhas inscrições para a universidade numa pia de cozinha. Não disse nada além do que os dados diziam. No dia 10 de agosto, chequei o portal de candidatura do Caltech durante o almoço. Estava sentada no refeitório da NASA, comendo um sanduíche que eu mesma tinha feito quando a notificação apareceu. Sua candidatura está em análise final. Resultado da decisão antecipada, disponível em 15 de dezembro. Tirei um print. Salvei numa pasta escondida no celular que eu chamei de receitas, para ninguém achar por acidente. 15 de agosto foi meu último dia de estágio. O Dr. Whitmore me chamou para o escritório antes de eu ir embora. A gente tem um programa chamado Caminhos, ele disse. É para estudantes que a gente quer manter no longo prazo. Estágios durante o ano letivo. Potencial de contratação depois da formatura. Você tem interesse? Sim, eu disse, sem hesitar. Vou colocar seu nome. Deve ter resposta até novembro. Ele me apertou a mão, me disse que eu tinha feito um trabalho excepcional. Me disse para não deixar ninguém me convencer de que eu não era capaz de qualquer coisa que eu me propusesse. Eu quis contar a ele que alguém já tinha tentado, que tinham queimado meu futuro numa pia de cozinha e rido. Mas eu só agradeci e fui embora. Naquela noite no jantar, meu pai disse: "Lucas começa no time principal semana que vem. Que ano! Os olheiros vão começar a prestar atenção de verdade agora." Minha mãe olhou para mim. "Mariana, você devia arrumar um emprego. Alguma coisa para ajudar nas contas, comércio talvez, ou lanchonete." Eu olhei para ela, pus o garfo na mesa. "Eu tenho trabalhado." "Onde?" "Aqui e ali."
Ela não perguntou mais nada. Voltou a falar sobre a agenda de treinos do Lucas. Naquela noite, chequei minha conta bancária. R$ 10.800. 40 horas por semana por 10 semanas a R$ 22 a hora, menos impostos. Eu tinha ganho mais naquele verão do que o valor que eles tinham gasto no acampamento do Lucas. E ninguém sabia. Isso, por alguma razão, tornava tudo ainda melhor. Setembro chegou, ano letivo, último ano do ensino médio. Lucas entrou para o time titular, não como titular. Felipe Brito era o quarterback veterano e ele era bom. O tipo de jogador que podia ir para divisões menores de universidades competitivas. Lucas era backup, terceira posição, tecnicamente. Mas meu pai não mencionava essa parte quando contava para as pessoas. Sexta à noite, 5 de setembro, primeiro jogo da temporada. A família inteira foi. Estádio lotado do Colégio Santos Dumont, pequena cidade de interior de São Paulo, onde futebol americano nas sextas à noite é quase religioso. Ficamos nas arquibancadas no meio. Minha mãe trouxe cobertores mesmo fazendo 26 graus. Meu pai usava um moletom do colégio. Lucas ficou no banco. O jogo acabou 35-7 para o Santos Dumont. Felipe jogou brilhante, 4 touchdowns. No quarto período, com o jogo já decidido, o técnico colocou Lucas. Tempo de folga. Não importava mais. Ele executou 2 repasses simples, que não exigiam nenhuma decisão real. Depois, jogou uma bola incompleta, curta demais. O receptor teve que parar e voltar, mas a bola bateu no chão. No estacionamento depois, meu pai estava ao telefone. Não sei com quem. Sim, Lucas teve lances incríveis hoje à noite. Ele mostrou o que é capaz. Acho que tinha olheiros na arquibancada. Difícil dizer, mas dava para sentir a energia. Nada disso era verdade. Minha mãe estava contando para Dona Vera, amiga antiga da família. Você viu como ele se portou lá dentro? Esse é um atleta de divisão 1, dá para perceber. Lucas não disse nada. Entrou no carro e ficou olhando pela janela, mandíbula tensa. Eu sabia o que ele estava pensando. Via no jeito dos ombros dele. Em casa, meu pai ligou para o meu avô Benedito. Eu estava na cozinha pegando água e ouvi. Pai, Lucas teve um jogo incrível hoje. Felipe levou uma pancadinha. Mentira! Então Lucas entrou e assumiu o comando. Os técnicos estão falando em dar mais tempo de jogo para ele, talvez titular na semana que vem. Nada disso era verdade. Fiquei ali parada com o copo de água na mão, ouvindo meu pai construir uma realidade que não existia. Aí o celular dele tocou de novo. Outro número. Ele atendeu, parou, ouviu. A expressão dele mudou. Animada agora. Quanto custa? E como funciona isso? Manda as informações. Desligou. Minha mãe entrou na cozinha. Quem era? Uma empresa de recrutamento. Fazem vídeos de destaque, mandam para universidades. R$ 4.300. Eu quase ri. Não era olheiro. Não era técnico de universidade. Era uma ligação de vendas. Alguma empresa que comprava lista de atletas do ensino médio e ligava para a família oferecendo pacote de recrutamento a preço absurdo. Minha mãe disse: a gente precisa fazer isso. Já gastamos R$ 9.800 no acampamento. O futuro do Lucas depende disso. Como as universidades vão saber o potencial dele sem um vídeo? Meu pai suspirou. Tá bom, ligo amanhã. Percebi naquele momento que não havia nenhum olheiro, nenhum técnico. Só o meu pai vestindo expectativas de esperança como se fossem fato. E minha mãe pagando para um negócio que não ia levar a lugar nenhum, tudo porque precisavam acreditar. Lucas estava na sala quando eu passei. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Eu vi algo lá. Cansaço ou culpa. Talvez os dois ao mesmo tempo. Mais tarde, meses depois, ele me contou uma coisa que eu não sabia.
Em julho, ele tinha estado procurando o carregador do celular na cozinha e achou minha mochila numa cadeira. O zíper estava meio aberto. Meu crachá da NASA estava em cima de tudo. Ele pegou, leu. MS 2025, INT 1138, Centro de Voo Espacial Marshall da NASA, com minha foto. Ele entendeu imediatamente o que aquilo significava. Guardou de volta. Fechou o zíper. Nunca disse nada. Ele tinha guardado meu segredo, o único na casa que sabia da verdade, e ele tinha me protegido. Eu não sabia disso naquele momento, mas importa, porque Lucas não era o vilão da história. Ele era só um menino afogando em expectativas que nunca pediu para carregar. Outubro. Uma reunião de família num domingo. Minha tia Glória, meu tio Fernando e os filhos deles, minha prima Isabel de 16, os gêmeos Davi e Mateus de 12, a Clarinha de 9 e a bebê Laura de 2 anos que passou o jantar inteiro jogando pedaços de pão no chão. A mesa estava posta para 10. Lucas sentou na cabeceira ao lado do meu pai. Posição normalmente reservada para o dono da casa. Eu ajudei minha mãe a servir a comida. Todo mundo se acomodou. Meu pai fez a oração. Depois a conversa virou, como sempre, para o Lucas. Minha tia Glória disse: Lucas, como tá indo no futebol? Bem, a gente tá 5-2. Meu tio Fernando disse: Já começou como titular? Lucas hesitou, olhou para o prato. Ainda não, mas o técnico disse. Meu pai cortou. Lucas está sendo modesto. Os olheiros estão de olho. A gente teve contatos. Mentira! Eu sabia. Lucas sabia. Mas mais ninguém na mesa sabia. Minha tia Glória deu um sorriso enorme. Que maravilha! Quais universidades? Meu pai sorriu misteriosamente. Ainda não posso dizer. Não quero atrair mal-olhado, mas estou muito otimista. Meu tio Fernando levantou o copo. Pelo Lucas, vai fundo, meu. Todos beberam. Depois minha tia Glória virou para mim. E você, Mariana, o que você vai fazer no ano que vem? Minha mãe respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. A voz dela, leve, casual, do tipo que se usa para comentar sobre o tempo. Mariana vai fazer uma pausa. Nem todo mundo precisa de universidade logo de cara. Ela vai descobrir o que quer. Talvez um emprego, juntar dinheiro. Não é todo mundo que é feito para a universidade. As palavras bateram como tapa, mesmo que eu já tivesse ouvido versões delas 100 vezes. Minha prima Isabel se inclinou para mim. Estava sentada ao lado. Baixou a voz. Mas você é esperta, não é? Ouvi que você tirou nota boa no SAT. Tirei. Então por que você não vai se inscrever na universidade? Antes que eu pudesse responder, meu pai cortou de outro lado da mesa. Prova não define muito mais, Isabel. A vida real é sobre determinação, sobre conseguir performar sob pressão. Tem gente que é esperta no papel, tem gente que é esperta na prática. A implicação estava clara. Eu era esperta no papel. Lucas era esperto na prática. E esperto na prática valia mais. Ele levantou o copo de novo. Pelo Lucas. Nascido para vencer. Todo mundo bebeu. Eu não. Fiquei sentada, garfo na mão, pensando no portal do Caltech que eu tinha checado naquela manhã. Pensando no e-mail do Dr. Whitmore. Pensando nos R$ 10.800 na minha conta, que ninguém sabia que existiam. Depois do jantar, ajudei a recolher os pratos. Lucas estava sozinho na cozinha quando entrei com uma pilha de louças. Ele me olhou. Eu tô com muito arrependimento, disse baixo. Pousei as louças no balcão. De quê? Ele olhou para o corredor, onde a gente ouvia meu pai rindo alto de algo que meu tio tinha dito. Você sabe. Eu olhei para ele. De verdade, como não olhava faz tempo. Ele parecia cansado, mais magro do que o normal, olheiras. Você tá bem? Perguntei. Ele deu de ombros. Tô. Não estava,
Mas eu não forcei. Ele pegou um pano de prato, começou a secar as louças que eu colocava. Você vai fazer algo incrível, disse de repente, sem olhar para mim. Não sei o quê, mas vai. E saiu da cozinha, pano de prato ainda na mão. Fiquei ali com o som da água e a certeza de que ele sabia, não os detalhes. Mas ele sabia que alguma coisa estava sendo construída e que estava do lado errado dessa história. 10 de novembro. Eu estava na aula de cálculo avançado quando o celular no fundo da mochila vibrou. Professora Célia tinha política rígida de 0 celular. Esperei o sinal bater, corri para o banheiro, tranquei no cubículo, abri o e-mail com as mãos trêmulas. NASA, Programa Caminhos. Parabéns! Você foi selecionada para continuação no programa de estágio Caminhos do Estudante. Agenda do segundo semestre disponível, R$ 22,00 por hora. Confirme disponibilidade. Respondi ali mesmo, sentada numa privada de colégio, dedos voando na tela. Disponível, obrigada, aceito. Depois sentei por 5 minutos só respirando. A lâmpada fluorescente do banheiro zumbindo em cima de mim. R$ 22,00 a hora. Segundo semestre. Programa Caminhos. A NASA queria de volta. 15 de novembro. Outra notificação do Caltech. Não a decisão em si, só aviso de que ia chegar. 15 de dezembro, 5 horas da tarde. Horário de Brasília -3, 8 da noite no leste. Marquei no calendário. Coloquei 3 alarmes separados. 15 de dezembro. Eu estava no meu quarto. Porta trancada. Cortinas fechadas. Notebook aberto na cama. Fiquei atualizando o portal de minuto em minuto. A internet da minha casa era péssima. A DSL de bairro que maximizava em 3 megabits por segundo. A página carregou devagar demais. Então a palavra apareceu. Parabéns. Só isso, no primeiro segundo, enquanto o resto da página carregava. Depois, mais texto. Em nome do Instituto de Tecnologia da Califórnia, tenho a honra de oferecer a você uma vaga na turma de 2030. Li de novo. Atualizei a página só para ter certeza. Ainda estava lá. Rolei para baixo. Informações de bolsa de estudo. Bolsa por necessidade socioeconômica. R$ 92.000 por ano. Trabalho universitário remunerado, R$ 2.600 por ano. Contribuição do estudante, R$ 1.600 por ano. Total, ao longo de 4 anos, R$ 368.000 em auxílio. Eu ia me formar sem dívida no Caltech, um dos melhores institutos de ciência e tecnologia do mundo. Fiquei sentada na cama, a tela do notebook iluminando o quarto escuro, e senti algo ceder dentro de mim. Não do jeito ruim. Do jeito que uma semente cede quando começa a brotar. Eu queria chorar, queria gritar, queria descer correndo e empurrar a tela na cara deles e dizer: Tá vendo? Tá vendo? Eu não sou aquela que não é feita para a universidade. Eu sou a que eles queriam. Mas não fiz. Tirei um print, salvei, fechei o notebook, desci para o jantar como se nada tivesse acontecido. Meu pai estava ao telefone. Sim, o vídeo de destaque do Lucas vai impressionar qualquer técnico. A gente gastou R$ 4.300 para garantir qualidade profissional. É um investimento. R$ 4.300 num vídeo que ia ficar num site de empresa de recrutamento que nenhum técnico de universidade ia visitar. Porque não é assim que o recrutamento funciona. Mas ele não sabia. Ou sabia e não conseguia admitir. Sentei à mesa. Comi meu arroz e feijão. Pensei em Pasadena, em montanhas, em laboratórios de propulsão de foguete, no futuro que eu tinha construído no escuro enquanto eles assistiam ao destaque do meu irmão pela 10ª vez. 18 de novembro. Minha mãe começou a planejar o dia de ação de graças. 22 confirmados, listas em blocos amarelos, peru de 8 quilos, lasanha para quem não come peru, pão de queijo,
brigadeiro, bolo de chocolate. Ela ficava nervosa e isso aparecia no jeito que respondia rápido demais qualquer coisa que meu pai sugeria. Meu avô Benedito ligou para confirmar. Eu atendi. Oi, meu bem, disse ele. Oi, vovô. Tá bem mesmo ou tá fingindo? Parei. Meu avô tinha jeito de perguntar assim, direto, que fazia a gente dizer a verdade mesmo sem querer. Tô bem, vovô. Sua avó teria orgulho de você. Minha garganta fechou. Por quê? Por não deixar eles te fazerem menor. Não soube o que dizer. Ele tossiu levemente. Tenho uma coisa para você quinta-feira, que sua avó deixou. A carta? A carta. Chegou a hora. Desligamos. Fiquei sentada ali segurando o celular pensando na minha avó Eleonora, no jardim, no telescópio, no jeito que ela dizia: você tem meu nome, sabia? Então você tem que fazer por merecer. 22 de novembro. Um pacote chegou pelo correio. Remetente, Instituto de Tecnologia da Califórnia, Escritório de Admissões. Eu estava em casa quando o carteiro tocou. Peguei antes que alguém visse. Subi direto para o quarto. Abri com as mãos tremendo. Material de boas-vindas. Espesso, brilhante. Catálogo de disciplinas. Mapa do campus. Informações de moradia. Uma carta do reitor me dando boas-vindas à turma de 2030. Um flâmula do Caltech cor de laranja. Um adesivo. Espalhei tudo na cama. Toquei cada coisa como se pudesse desaparecer. Era real. Era meu. Guardei tudo no fundo do armário, atrás de caixas de roupa que eu nunca usava. 25 de novembro. Dia de ação de graças. 6:30 da manhã. Acordei com a minha mãe já em movimento lá embaixo. Barulho de panelas, forno abrindo e fechando. Desci de pijama e comecei a ajudar. Descasquei batatas, cortei aipo, piquei cebola para o recheio. Os olhos lacrimejaram da cebola, ou talvez de outra coisa. Não tenho certeza. Meu pai montou as mesas. Tínhamos uma mesa grande que esticava com 3 folhas extras. Dava para sentar 14 quando aberta totalmente, mais 2 mesas dobráveis encostadas. 22 lugares no total. Ele cobriu tudo com toalhas, combinando que minha mãe tinha comprado especificamente para isso. Guardanapos de tecido. Pratos da louça boa que só saía em data especial. A cadeira da minha avó Eleonora ficou vazia no canto. Meu pai colocou uma foto emoldurada ao lado, 8x12, ela no jardim, sorrindo, segurando um tomate que acabara de colher. Minha mãe colocou rosas brancas em volta da moldura. Ficou parada olhando por um tempo. Ela ia adorar tudo isso. Eu olhei para a foto e pensei. Ela adorava as pessoas. Adorava a verdade. E ela sabia que vocês não estavam sendo nenhum dos dois. 10 da manhã. Lucas desceu usando o uniforme de jogo do Colégio Santos Dumont. Número 12. Crowder nas costas. Meu pai grinou quando viu. Perfeito, mostra quem você é. Lucas acenou com a cabeça e não disse nada. Estava pálido. Perguntei baixinho para ele. Você tá bem? Tô nervoso. Família, sabe? Eu sabia. 12:00. Os convidados foram chegando. Os avós maternos primeiro. Minha avó Amélia me abraçou com força. Meu avô Armando foi direto falar de futebol americano com meu pai. Minha tia Glória, meu tio Fernando e os filhos. Isabel me abraçou e sussurrou. Tô do seu lado, qualquer que seja o seu lado. Não sabia bem o que ela quis dizer, mas foi bom ouvir. Meu tio Ricardo, irmão mais novo do meu pai, que trabalha numa concessionária e é alto e barulhento do jeito que deixa o ambiente mais leve. Os Ferreira, família amiga de muitos anos, seu Lúcio e Dona Vera, aposentados, ela com 30 anos de carreira como orientadora educacional. E meu avô Benedito, último a entrar, 79 anos, ainda forte, ainda afiado, camisa de botão, calça de tecido, bem barbeado.
Abraçou minha mãe, apertou a mão do meu pai, abraçou Lucas e sussurrou algo que não ouvi. Depois veio até mim, me abraçou por um tempo longo, mais do que de costume. Ele cheirava a colônia antiga e café. Quando se afastou, sussurrou: "Você tá bem?" "Sempre, vovô." Ele me olhou como se não acreditasse completamente. "Sua avó me deixou uma coisa para você. Vou dar depois do jantar. É hora." O coração disparou. "O que é?" Ele só sacudiu a cabeça. Bateu meu ombro. Depois. 1 da tarde. Todo mundo reunido na sala. Futebol na televisão. Meu pai entronado na poltrona com uma cerveja, falando sobre a temporada do Lucas pro meu tio Fernando. "Temporada incrível. Lucas está crescendo demais. Técnicos de 3 universidades já fizeram contato pessoalmente." Mentira. Meu tio Fernando se inclinou interessado. "Quais universidades?" Meu pai sorriu com aquele ar misterioso que eu conhecia de cor. "Não posso dizer ainda. Não quero estragar. Mas a gente está analisando opções muito interessantes." Nenhuma palavra daquilo era real. Minha tia Glória olhou para mim. "Mariana, e você? O que está pensando para o ano que vem?" Minha mãe, aparecendo da cozinha com um pano de prato na mão, respondeu antes de eu abrir a boca. "Mariana está tomando um tempo. Não é todo mundo que precisa correr para a universidade. Ela vai descobrindo o caminho, talvez um emprego, talvez uma faculdade menor eventualmente. Cada um no seu ritmo." Dona Vera, abençoada, disse: "Mariana, com a sua nota no SAT você tem opções reais. Você já pensou em engenharia? Ciência da computação?" Meu pai fez um gesto com a mão. "Ela é prática. Tá pensando em ficar por aqui. Isso é inteligente também, na verdade. Universidade não é para todo mundo. Tem gente que precisa descobrir quem é primeiro." Algumas pessoas? Não o Lucas? Só algumas? Lucas estava no sofá, quieto, desconfortável. Ficava me olhando e desviando. Isabel se aproximou, sentou no chão do meu lado, porque todos os assentos bons já estavam ocupados. Sussurrou: "Você sempre foi a mais inteligente de todos nós." Sussurrei de volta: "O Lucas é inteligente também." Ela baixou ainda mais a voz: "Não do jeito que você é. Todo mundo sabe. Não entendo por que tratam ele como se fosse o escolhido." Não tinha resposta para isso. Pelo menos não uma que eu pudesse dizer em voz alta. Ainda. 2h30. Minha mãe chamou todos para a mesa. À disposição dos assentos, dizia tudo o que precisava ser dito. Meu pai na cabeceira. Minha mãe na outra ponta. Lucas ao lado do meu pai. Eu, 3 cadeiras abaixo, espremida entre a Clarinha e meu tio Ricardo. Ajudei a carregar comida da cozinha, servi água e suco, enchi as cestinhas de pão. Minha tia-avó Beatriz esqueceu o nome de alguém pela 3ª vez. A bebê Laura jogou o pedaço de brigadeiro no piso. 3h15. Todos sentados, pratos cheios, mesa linda, toda aquela louça boa, as flores, as velas, a foto da minha avó olhando tudo de cima. Meu pai ficou de pé para fazer a oração. "Senhor, obrigado por essa comida, por essa família, pelas bênçãos de mais um ano. Somos especialmente gratos pelo sucesso do Lucas nessa temporada e pelas oportunidades que estão por vir. Que você guie o caminho dele. Amém. Amém." Nenhuma palavra sobre mim. Nenhum. Somos gratos por todos os nossos filhos. Só o Lucas. Só o sucesso dele. Só o caminho dele. Mantive a cabeça baixa. Não levantei o olhar. Não queria que ninguém visse minha cara. Então o telefone tocou. Alto. Agudo. O telefone fixo da sala, que meu pai se recusava a tirar apesar de todo mundo ter celular. O toque, uma melodia genérica que minha mãe tinha configurado anos antes, mas que era a mesma que minha avó Eleonora usava no telefone dela. Todo mundo pausou por uma fração de segundo. Minha mãe olhou para o aparelho do outro lado da sala. Número desconhecido. Código de área 11.
São Paulo, capital. Atendo? Ela disse. Meu pai disse. É dia de ação de graças. Deixa cair na caixa. Tocou de novo. Meu avô Benedito disse. Pode ser importante. Minha mãe levantou, atendeu, clicou o botão. Alô? Pausa. Sim, sou a senhora Crowder. Pausa. A expressão dela mudou. Confusão, depois espanto. Desculpe. Quem ligou? Pausa mais longa. A mesa havia ficado completamente quieta. Garfos congelados no ar. Todos ouvindo. Caltech? A voz da minha mãe saiu diferente. O tempo parou. Ela pressionou o telefone contra o peito, cobriu o microfone com a palma. O rosto estava branco. Os olhos dela foram direto para mim. 22 pares de olhos seguiram os dela. Mariana, voz baixa. Você se inscreveu no Caltech? Me levantei. Andei até ela. Estendi a mão. Eu atendo. Ela passou o telefone. A mão dela estava tremendo. Coloquei no ouvido. Alô, sou Mariana Crowder. A voz do outro lado era clara, profissional, feminina. Olá, Mariana. Aqui é a doutora Daniela Shen, do Escritório de Auxílio Financeiro do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Peço desculpas por ligar em feriado, mas tentamos contato por vários dias. Você recebeu a notificação do seu pacote de auxílio financeiro? 22 pessoas ouvindo cada palavra que eu dizia. Sim, senhora, recebi. Ótimo. Quero confirmar pessoalmente a bolsa por necessidade socioeconômica de R$ 92 mil por ano. Isso está de acordo para você? Está. Maravilha! Gostaríamos de convidar você e sua família para a recepção de estudantes admitidos no dia 8 de dezembro. Uma oportunidade de conhecer professores, visitar os laboratórios e se conectar com outros ingressantes. Consegue comparecer? Estarei lá. Perfeito. Enviarei os detalhes por e-mail ainda hoje à noite. E Mariana? Sim? Parabéns. Estamos absolutamente felizes em ter você na turma de 2030 do Caltech. Sua candidatura foi excepcional. Obrigada. Desliguei. Pus o telefone em cima da mesa. O silêncio era tão sólido que dava para tocar. Meu pai levantou devagar. O rosto dele estava vermelho. O que acabou de acontecer? Eu olhei para ele. Olhei para minha mãe. Olhei para o Lucas. Depois, olhei para o meu avô Benedito. Ele estava sorrindo. De verdade, sorrindo largo. Eu entrei no Caltech, disse com calma. Você se inscreveu? A voz do meu pai ficou tensa. Sem nos contar? Eu disse que queria me inscrever. Vocês queimaram os envelopes. Lembram? Pia da cozinha, 16 de maio. Minha mãe falou com a voz trêmula. A gente disse não. A gente disse que o dinheiro é pro Lucas. A gente disse que... Eu não precisei do dinheiro de vocês, disse com calma. Bolsa integral. 92 mil por ano. 368 mil em 4 anos. Meu tio Fernando fez o cálculo em voz alta imediatamente, sem nem querer. 368 mil? Ecos de surpresa pela mesa. Minha tia Glória cobriu a boca com a mão. Dona Vera já estava com os olhos marejados. Mariana! A voz de Dona Vera saiu quente. Eu sabia que você conseguiria. Meu pai estava endurecendo. Você foi atrás das nossas costas, depois de a gente ter deixado claro. Eu mandei as inscrições online. Disse. 13 de maio. 2 dias antes de vocês queimarem as cópias físicas. A cabeça de Lucas disparou para cima. Antes? 2 dias antes. Isabel sussurrou. Meu Deus. O silêncio dessa vez foi diferente. Mais pesado. Como se alguém tivesse puxado toda a mentira do centro da mesa para todo mundo ver. Meu avô Benedito ficou de pé. Caminhou até mim. Me abraçou forte. Sussurrou no meu ouvido, alto o suficiente para quem estava perto ouvir. A Eleonora ia estar com muito orgulho. Depois disse mais alto para a mesa inteira ouvir.
Tem mais, não tem? Olhei para ele, assenti. Fala! Respirei fundo. Eu também trabalhei no Centro de Voo Espacial Marshall da NASA desde junho. A voz da minha mãe saiu como um sopro. O quê? Estágio de verão, laboratório de testes de sistemas de propulsão, R$ 22 por hora, 40 horas semanais, 10 semanas. Ganhei R$ 10.800. A mesa explodiu de vozes. NASA? Você trabalhou na NASA? Aqui em São José dos Campos? A 20 minutos daqui. Prédio 4500, disse. Laboratório de Sistemas de Propulsão. Meu supervisor foi o Dr. Carlos Whitmore. Dona Vera colocou as duas mãos na boca. Mariana, estágios na NASA são absurdamente concorridos. Centenas de candidatas para cada vaga. Eu sei. E você conseguiu, com 17 anos. Sim, senhora, meu tio Fernando disse. Mas isso é imenso, Mariana. Isso abre porta de carreira. Acenei. Me chamaram de volta. Segundo semestre. R$ 22 a hora. Programa Caminhos, que é o caminho para contratação permanente depois da formatura. Meu pai ficou branco. Você foi para a NASA. Você ficou meses lá e nunca disse. Eu disse que estava trabalhando. Falei com calma. Você me perguntou onde. Eu disse aqui e ali. Você não perguntou mais. Ninguém perguntou mais nada, porque ninguém queria saber. Meu avô Benedito colocou a mão no meu ombro. Conta sobre o projeto. Olhei para ele. Como você sabe? Ele sorriu levemente. Liguei para o Dr. Whitmore semana passada. Perguntei sobre você. Minha garganta fechou. Você ligou para ele? Precisava saber o que você estava fazendo. Ele me disse tudo. Disse que você é uma das estagiárias mais talentosas que ele já orientou, que a sua análise de microimpulsores foi publicável, que você rodou 47 simulações, melhorou a eficiência em 12%, que você tem futuro na área aeroespacial se quiser. As lágrimas vieram. Tentei segurar. Não consegui de todo. A voz do meu pai ficou oca. Você trabalhou na NASA. Você entrou no Caltech. Você fez tudo isso sem nós. Eu fiz isso apesar de vocês, disse baixo. Lucas se levantou. A cadeira raspou no chão. Todo mundo olhou para ele. A voz dele estava trêmula. Eu tô arrependido, disse. Meu pai disse. Senta, Lucas. Isso não é sobre você. Mas é. A voz do Lucas ficou mais alta, mais forte. É sobre todos nós. É sobre o que fizemos para ela. Meu pai ficou de pé também. Lucas! Vocês gastaram R$ 12.000 comigo. Lucas continuou, cortando a fala do meu pai. Acampamentos, vídeos de recrutamento, empresa de captação, treinos individuais, chuteiras novas, aquela academia de quarterback que era para me recrutar. Tudo. A mesa estava congelada. A voz de Lucas rachou. Eu sou quarterback reserva. Joguei 12 lances durante a temporada inteira. 12. Todos em tempo de folga, em jogos que já estavam decididos. Sem olheiros, sem propostas, nem de faculdade comunitária. Porque eu não sou bom o suficiente. Não sou D1, não sou nem D2. Eu mal sou do time titular. O rosto do meu pai ficou branco. Ela fez isso sozinha. Lucas olhou para mim. Enquanto vocês pagavam pelo meu futuro de mentira, ela entrou no Caltech, trabalhou na NASA, ganhou dinheiro, fez tudo certo. E vocês? A voz dele quebrou de vez. Vocês disseram que ela não era feita para a universidade. Disseram que ela era prática. Queimaram as inscrições dela na frente de mim. Lágrimas escorrendo pelo rosto dele agora. Vocês queriam tanto que eu fosse alguém que não consigo ser, que não conseguiram ver que ela já estava voando. Ele virou e saiu da sala. Ninguém se moveu, ninguém falou. Ouvi ele na sala ao lado, chorando. Então o celular do meu avô Benedito tocou. Ele tirou do bolso, olhou.
É o doutor Martins, disse. A voz da minha mãe saiu quase num sussurro. Quem? O advogado do espólio da Eleonora. Ele olhou para o meu pai. Da Eleonora, de vocês dois. Meu pai afundou na cadeira. Meu avô atendeu. Martins? Sim, agora mesmo. Todos aqui. Sim, o Ricardo também. Desligou. Discou de volta. Colocou no viva voz. Pôs o celular no centro da mesa, ao lado da foto da minha avó. A voz do Dr. Martins preencheu o ambiente. Grave, profissional, medido. Boa tarde a todos. Sou o Dr. Paulo Martins, advogado do espólio da senhora Eleonora Crowder. Peço desculpas por interromper o feriado, mas o senhor Benedito me pediu para ligar nesse momento específico. Isso se refere ao fundo fiduciário estabelecido pela senhora Eleonora antes do seu falecimento. Meu pai abriu a boca. Que fundo? Ela nunca nos disse sobre nenhum fundo. A senhora Eleonora separou R$150 mil a serem divididos igualmente entre os dois netos, Lucas e Mariana, R$75 mil cada. A mesa estava completamente em silêncio. Até a bebê Laura parou de fazer barulho. Minha tia Glória sussurrou. 150 mil. Isso mesmo. O doutor Martins continuou. No entanto, havia condições específicas. Cada neto recebe sua parte mediante aceitação em uma universidade credenciada de 4 anos. Não faculdade comunitária, não curso técnico. Uma instituição de 4 anos. Minha tia Glória, a voz mal saindo. 150 mil? Sim. A senhora Eleonora foi muito clara em suas intenções. O dinheiro existe para apoiar ensino superior, e somente o ensino superior. Tenho monitorado o progresso educacional de ambos os netos como executor do espólio. A partir do dia 15 de novembro de 2025, Mariana Crowder foi aceita no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Isso está correto, Mariana? Sim, senhor. Então, Mariana está qualificada para receber imediatamente a sua parte de R$75 mil. Os fundos serão transferidos para a conta indicada em até 5 dias úteis. Meu tio Fernando, baixinho fazendo o cálculo que ninguém queria dizer em voz alta. 75 mil. A voz do meu pai rouca. E o Lucas? O Lucas foi formalmente aceito em alguma universidade credenciada de 4 anos? Silêncio. Senhor Crowder? A voz do meu pai era quase inaudível. Ainda não. Então a parte dele permanece no fundo até que ele se qualifique. A voz da minha mãe partida. A Eleonora nunca nos disse nada disso. Ela especificamente me pediu para não dizer. A voz do Dr. Martins foi gentil, mas firme. Ela disse, e estou citando diretamente das nossas conversas, eles vão tentar interferir. Vão tentar redirecionar o dinheiro para onde acham que deve ir. Não deixe. As palavras caíram sobre a mesa como uma bomba. Meu avô Benedito tirou o envelope do bolso do paletó. Velho, levemente amarelado. Meu nome na frente com a letra caprichada da minha avó. As mãos dele tremiam enquanto rompia o lacre. O doutor Martins falou pelo telefone. Há mais uma coisa. A senhora Eleonora deixou uma carta selada a ser lida quando o primeiro neto se qualificasse para distribuição. Benedito, você tem a carta? Tenho. A voz do meu avô estava grossa. Minha tia Glória disse baixinho. Benedito, o que diz? Meu avô desdobrou a folha. Uma única página, escrita à mão. Eu conseguia ver a letra da minha avó do lugar onde eu estava. Pequena, precisa, certa. Você quer que eu leia? Ele me perguntou. Assenti. Ele limpou a garganta. Começou a ler. Benedito, se você está lendo isso, os meninos cresceram. Só tenho uma coisa a dizer. A voz dele pausou. A Mariana é a escolhida. Meu fôlego travou. Meu avô continuou, a voz tremendo. Ela tem Eleanor em si.
quieta, brilhante, feita para durar. Observei ela por 17 anos, vi o que todos vocês deixaram passar. Ela não precisa ser barulhenta para ser extraordinária. Ela não precisa de permissão para ser brilhante. O dinheiro é dela quando ela merecer. E ela vai merecer. Não deixem desperdiçarem ela. Digam a ela que tenho orgulho. Digam a ela que tem meu nome por um motivo. Digam a ela que as estrelas sempre foram para ela. Eleonora. Silêncio. 8 segundos de silêncio total. Ninguém respirou. Depois minha tia Glória começou a chorar. Depois Dona Vera. Depois a Isabel. Depois minha avó Amélia. Depois a voz do meu tio Fernando saiu arranhada. Meu Deus! Meu avô Benedito estava chorando também. Dobrou a carta com cuidado. Me entregou. Peguei com as mãos trêmulas. Li de novo a letra da minha avó. Pequena e precisa e certa. A Mariana é a escolhida. Ela tem Eleanor em si. E só naquele instante entendi de verdade, completamente, que eu tinha o nome dela, Rosela, Eleonora. Ela tinha me dado o nome dela. Tinha visto alguma coisa em mim antes de eu ser velha o suficiente para ver em mim mesma. E ela tinha deixado prova. As lágrimas vieram, as primeiras desde maio. As primeiras desde que queimaram os envelopes. Mas eram diferentes, eram de alívio. Meu avô me puxou para um abraço, segurou forte, sussurrou. Ela sabia, sempre soube. Desde que você nasceu, ela me dizia: essa aí vai mudar o mundo, Benedito. Não deixa eles cortarem as asas dela. Enterrei o rosto no ombro dele e chorei de verdade. Minha tia Glória veio, me abraçou. Dona Vera, Isabel, meu tio Fernando, meu tio Ricardo, um por um. Minha avó Amélia ficou de pé. O homem que mal tinha me olhado no dia todo andou até mim e disse: me desculpa, menina. Devia ter prestado mais atenção. Acenei. Não conseguia falar. Meus pais não se moveram. Ficaram sentados à mesa. O rosto do meu pai, branco. Minha mãe chorando, mas sem se levantar, sem vir até mim. Lucas estava na sala ao lado. Eu ainda ouvia ele. O Dr. Martins falou uma última vez pelo celular. Mariana, amanhã de manhã vou enviar os documentos por e-mail. Você precisará indicar uma conta para transferência. Parabéns, sua avó teria muito orgulho. A ligação encerrou. Fiquei no meio da sala cercada de família, mas não pelos meus pais. Não pelos dois que deveriam ter sido os primeiros a celebrar. Meu avô disse quieto: você pode ficar comigo. Tenho o quarto de hóspedes. É seu pelo tempo que precisar. Não quero causar problema. A voz dele foi gelo limpo. Você não é o problema. Nunca foi. Meu pai ficou de pé. Precisamos conversar. Meu avô cortou. Não hoje. Este é meu neto. Essa é a minha neta, que acabou de descobrir que a avó morta acreditava nela mais do que os pais vivos. Que acabou de descobrir que vai receber R$ 75.000 para bancar a educação que vocês disseram que ela não merecia. Que acabou de descobrir que tudo o que vocês disseram sobre ela era mentira. Então não, Ricardo. Não hoje. Subi para o meu quarto. Peguei minha mochila, laptop, roupas, escova de dente, o material de boas-vindas do Caltech que eu havia escondido no fundo do armário, o crachá da NASA que estava na gaveta da escrivaninha. Desci. Lucas estava sentado no último degrau da escada, rosto vermelho, olhos inchados. Eu sinto muito. Disse de novo. Sentei ao lado dele. Não é sua culpa. Eu vi o seu crachá da NASA em julho. Disse baixo. Na sua mochila, soube o que significava e não disse nada. Você me protegeu não contando. Ele me olhou. Eu me protegi. Não queria ser o que deixou de ser especial. Você é especial, Lucas. Só não do jeito que eles queriam. E tudo bem. Ele assentiu. Limpou o rosto com o punho da blusa. O que você fez? Construir tudo isso sozinha em segredo é a coisa mais corajosa que eu já vi.
Eu o abracei, ele abraçou de volta. De verdade, como quando a gente era pequeno. Então passei pelos meus pais sem dizer nada, sem olhar para trás. Saí pela porta da frente. Meu avô estava esperando do lado de fora. Fomos até a casa dele em silêncio. Quando chegamos, ele me mostrou o quarto de hóspedes, exatamente como eu lembrava. Limpo, quieto, fotos da minha avó Eleonora por toda parte. O sorriso dela me observando de cada canto. Descansa, ele disse. Pus a mochila no chão, fiquei olhando para as fotos. Minha avó sorrindo, segurando eu com 3 anos, as 2 cobertas de farinha de tanto fazer biscoito. Me ensinando a plantar tomate quando eu tinha 7, as 2 ajoelhadas na terra. Ao lado do meu telescópio quando eu tinha 15. O braço dela em volta dos meus ombros, as 2 olhando para o céu. Ela tinha me visto quando ninguém mais via. Antes de eu saber o que eu estava me tornando, ela tinha visto. Me deitei na cama, fechei os olhos e pela primeira vez em 6 meses, respirei sem peso. A semana seguinte foi estranha. Meus pais ligaram 14 vezes nos primeiros 3 dias. Não atendi. Deixei ir para o correio de voz. Ouvi as mensagens depois. A gente precisa conversar. Isso é ridículo. Você está exagerando. Apaguei todas. 1º de dezembro. O doutor Martins mandou os documentos por e-mail. Assinei eletronicamente. Designei minha conta. Mandei de volta em menos de 1 hora. 3 de dezembro. Chequei minha conta bancária tomando café na cozinha do meu avô. Quase engoli o café errado. R$ 85.800. 10.800 do verão. 75.000 da minha avó. Mandei mensagem para o meu avô. É real. Ele respondeu do quarto ao lado. A Eleonora sempre cumpriu o que prometia. 4 de dezembro, 4 da tarde. Bateram na porta do meu avô. Ele atendeu. Era minha mãe. Estava péssima. Olhos vermelhos, cabelo preso, sem maquiagem. Posso falar com ela? Ele me olhou. Eu estava no alto da escada. Acenei. Ele a deixou entrar. Descemos para a sala. Sentamos. Ele ficou na cozinha, perto o suficiente para ouvir. O que você fez foi errado. Ela disse. Olhei para ela. O que eu fiz de errado? Você foi nas nossas costas. Eu construí um futuro que vocês disseram que eu não podia ter. A gente tentava te proteger. De quê? Do sucesso? Ela começou a chorar de verdade. Do fracasso, da decepção, de colocar expectativa alta demais e ser destruída quando não desse certo. Não deu errado, disse com calma. Eu entrei no Caltech. Trabalhei na NASA, ganhei dinheiro, fiz tudo mais do que certo. Mas você mentiu. Não, vocês não perguntaram. Tem diferença. Eu disse que estava trabalhando. Vocês assumiram que era nada. Não quiseram saber mais. Ela quebrou. Choro de verdade. Contido, mas completo. Depois de um tempo, eu disse: quando você estiver pronta para me ver de verdade, não a versão que você decidiu que eu deveria ser, pode me chamar. Até lá, eu preciso de espaço. Ela levantou. Foi até a porta. Parou. Sinto muito, disse. Eu sei, eu disse. Mas sentir não é suficiente ainda. Ela saiu. Eu fiquei mais leve mesmo assim, porque eu não precisava mais da aprovação deles. Não precisava que eles me vissem. Eu já me via. Janeiro. Lucas foi aceito na Faculdade de Tecnologia local, programa de 2 anos com possibilidade de transferência. Meus pais não mandaram e-mail para a família, não fizeram jantar de comemoração, não publicaram nada. Só assinaram os papéis e contaram quando perguntaram. Lucas me mandou mensagem. Entrei em algum lugar, faculdade comunitária. É um começo. Respondi de imediato. Boa, Lucas. Sou muito orgulhosa de você. Ele escreveu. Me desculpa por ter te deixado invisível. Escrevi de volta.
Você não me deixou invisível. Eles me deixaram. Você estava no meio, sem saber o que fazer, e me protegeu guardando meu segredo. Isso conta? Ele perguntou. Posso te ver uma hora? Pode. Café? Adoraria. A gente se encontrou no fim de janeiro numa cafeteria na avenida principal. Ficamos lá 2 horas. Ele pediu desculpas de novo. Eu disse de novo que não era culpa dele. Ele me contou sobre a faculdade, que estava pensando em administração, em descobrir o que ele realmente queria em vez do que meu pai queria. Eu disse que era a coisa mais inteligente que eu já ouvi ele falar. Ele disse: "Você sempre foi mais inteligente do que todos nós juntos." Eu disse: "Você vai se encontrar, Lucas. Só precisa de espaço e de tempo longe das expectativas deles." A gente se abraçou quando foi embora. Um abraço de verdade. O primeiro desse jeito desde que a gente era criança. Acho que ele vai ficar bem. Só precisa de tempo. Fevereiro veio rápido demais. Eu estava fazendo as malas. Roupa, livros, meu telescópio cuidadosamente embrulhado em papel bolha, caixa marcada com frágil em 3 lugares. Meus pais mandaram mensagens, cautelosas, cheias de arrependimento. "Temos orgulho de você. Sentimos sua falta. A gente pode visitar?" Respondi, educada. "Breve." "Obrigada. Sinto falta do vovô Benedito. Talvez em alguns meses. Mas ainda não os perdoei. Talvez um dia. Talvez não. Isso dependia deles agora. 10 de fevereiro. Meu pai apareceu na casa do meu avô. Eu atendi a porta. Ficamos na varanda. "Quero pedir desculpas", ele disse. "Tá bom." Eu estava errado em tudo. Sobre você, sobre o Lucas, sobre o que é sucesso, sobre o que importa. Sim, você estava. "Você consegue me perdoar?" Olhei para ele. De verdade. Ele parecia mais velho, menor de alguma forma, como se algo tivesse se rompido dentro. "Um dia", disse, "mas não hoje, ainda não." "O que você precisa?" "Que você ganhe isso, do jeito que eu ganhei tudo. Prove que você me enxerga, não a versão que você queria, a versão que está parada aqui, a filha que entrou no Caltech, que trabalhou na NASA, que construiu um futuro que você tentou queimar. Você precisa encarar isso antes de a gente poder seguir em frente." Ele não disse nada. Eu disse: "Se você quer um lugar no meu futuro, vai ter que merecer. Assim como eu mereci o meu." Voltei para dentro. Fechei a porta. Meu avô estava no corredor. Assentiu devagar. A Eleonora teria ficado orgulhosa disso, disse, tocando a foto emoldurada dela na parede. Sorri. "Eu sei. 15 de fevereiro. Dia de viagem. Meu avô e eu carregamos as malas até o carro dele. Fomos até o aeroporto juntos. Antes de eu ir para o embarque, ele me abraçou longo e firme. "Você vai fazer coisas grandes, menina." "Obrigada, vovô." "E Mariana?" "Sim." "Sua avó estava certa. Você tem Eleanor em si, quieta, brilhante, feita para durar. Você vai fazer coisas que ela só sonhou, mas ela vai estar olhando, assim como eu." Abracei ele de novo. Mais forte dessa vez. Depois andei para o embarque. Não olhei para trás. No avião, abri o notebook. Li a carta de aceitação do Caltech mais uma vez. "Bem-vinda à turma de 2030. 3 semanas depois, estava sentada no meu dormitório no Caltech. Quarto 237 no bloco principal. Olhando pela janela para o campus iluminado pelo sol da manhã. As montanhas ao fundo. A Califórnia fazendo tudo parecer possível e dourado. Pensei na minha avó Eleonora. Na carta, no jardim, no telescópio, no jeito que ela dizia: "Você tem meu nome, sabia? Então você tem que fazer por merecer." Meus pais tinham mandado mais algumas mensagens desde que eu parti, ainda tentativas, ainda cheias de arrependimento. Eu respondia pouco, educada, neutra, sem fechamento, mas sem abertura total também.
Não sei se vou perdoá-los um dia. Não sei se eles vão conseguir mudar o suficiente para merecer um lugar real na minha vida. Isso vai depender deles, do tempo, de coisas que ainda não aconteceram. Só sei que quando olho pela janela para o céu da manhã de Pasadena, com o sol batendo nas montanhas e o campus acordando devagar ao redor de mim, eu não sinto raiva. Sinto algo diferente. Sinto que existe espaço para mim, que sempre existiu. Eu só tive que construir esse espaço sozinha, tijolo por tijolo, simulação por simulação, hora de trabalho por hora de trabalho, enquanto todo mundo olhava para o outro lado. E minha avó sabia. Ela sabia desde antes de eu saber. Ela deixou o nome dela para mim. Deixou a carta. Deixou R$ 75.000. Deixou prova de que eu não era invisível. Eu nunca fui invisível. Eles simplesmente não estavam olhando, mas eu terminei de esperar que olhassem. Às vezes, de noite, quando o campus está quieto e a luz está apagada, eu fico deitada olhando pelo teto do quarto e penso em tudo o que aconteceu. A pia, o isqueiro, a fumaça que ficou no cabelo por dias, o crachá da NASA que Lucas achou e guardou em segredo, a voz do meu avô quando leu a carta. E penso que a coisa mais estranha de tudo isso é que eu não me arrependo de nenhum segundo do caminho que escolhi, nem do medo, nem dos dias em que eu não sabia se ia dar certo, nem das noites que fiquei sozinha construindo alguma coisa que ninguém podia ver ainda. Porque foi exatamente esse caminho que me trouxe aqui. E aqui é onde eu pertenço. Só isso que eu queria dizer. Alguns meses depois de escrever tudo isso, sentada numa tarde de quarta com um café esfriando ao lado do notebook, me pego pensando em quantas vezes ao longo desses 18 anos eu duvidei de mim mesma porque duvidaram de mim. Quantas vezes aceitei o rótulo de prática, como se fosse um destino. Quanto espaço eu abri mão sem nem perceber. Não tenho mais raiva. Isso me surpreende às vezes. Esperava que a raiva fosse maior. Mas quando você para de precisar que alguém te veja para existir, ela vai embora devagar. Fica só o trabalho. Fica só o próximo problema a resolver. Fica só o céu lá fora e a pergunta do que você vai construir a seguir. Minha avó sabia disso. Ela sabia que era a pergunta certa, não o que eles vão deixar eu ser, mas o que vou construir a seguir. É a única que vale responder.